Mas vamos ficar hoje mais. Portal, especializado em autoconhecimento, onde trabalhamos com algumas terapias como radiestesia cósmica, constelação familiar, reiki, reflexologia, investigação inconsciente, terapias voltadas para o bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. E agora com a palavra o nosso mano de jornada, Valdo Fausto de Araújo, o bruxo de Uberaba. Bem-vindo, Valdo. Gratidão, Márcio. Só gratidão. Gratidão pelo convite. Gratidão a todas as pessoas que estão aí nos ouvindo, que vão estar nos ouvindo depois. E só relembrando, né? Eu moro em Uberaba, estou Valdo Fausto de Araújo, trabalho com terapias espirituais. Sou membro fundador e presidente do SERVA, que é o Centro de Estudos da Espiritualidade, Valorização e Assistência Humana. E esse centro promove também cursos. E nós temos agora alguns cursos começando, né? Temos a apometria básica que começou em agosto, e agora em setembro nós temos Reiki nível 1, e setembro tem a apometria nível 2, que é o aprofundamento, e em outubro a homeopatia. Então, a homeopatia ela vai estar começando dia 7/10, com término previsto para o dia 21/7/2023. Tá? Quem se interessar, me chama lá no PV, Valdo, né? 998246300. Quem quiser mais informação, me chama lá. Gratidão. E vamos lá, né? Nós falamos, nas outras lives, nós falamos, a primeira live, nesse aspecto, nós falamos uma visão geral dos miasmas. Aí depois, na segunda, nós falamos da sarna, falamos da psoara, miasma da psoara, que tem como doença mãe a sarna. Na terceira live, nós falamos da psicose, que tem como doença mãe a gonorreia. E hoje, a quarta live, né, Márcio? Hoje, na quarta live, nós vamos falar de luetismo, ou lués, ou sifilinismo, ou ainda luético, tá? Ou seja, só para relembrar, nós temos 7 níveis de adoecimento, né? Dentro dessa visão do miasma. Então, psoara, psicose, luetismo, tuberculinismo, cancerinismo, aiditismo e DGO. O adoecimento acontece nessa ordem que eu falei. A cura acontece na ordem inversa. A cura começa, né? Normalmente, a pessoa está com mal de Alzheimer, por exemplo, você precisa tratar DGO, aiditismo, cancerinismo, tuberculinismo, sifilinismo, psicose e psoara, tá? A ordem é o inverso. Bom, então vamos falar um pouquinho aí sobre a sífilis, né? Que é a doença mãe do miasma luético. Então, nós sabemos que a sífilis ela tem 3 estágios, né? Ela tem aquele primeiro estágio que é apenas manifestação no órgão sexual. O segundo estágio, que são feridas pelo corpo. E o terceiro estágio é quando a pessoa já vai para a cadeira de roda, ou seja, ela se manifesta no corpo inteiro, deteriorando o corpo inteiro. Ela começa a destruir, né? Ela começa a destruir não só o corpo, a parte de musculatura, através de feridas, mas também a parte óssea e a parte nervosa do organismo. E a pessoa acaba ficando numa cadeira de rodas, até partir, né? E um outro detalhe também, que a gente não ouve falar
pelo menos os meios de comunicação não falam, eles omitem isso. Hoje morrem no mundo muito mais pessoas com sífilis do que o que as guerras têm matado ou do que a pandemia do Covid matou, né? E não se fala. E por que não se fala? Porque não dá ibope, por exemplo, como deu o ibope do Covid, né? Não dá, como que fala? Não dá mídia. Então, eles não falam, ou falam muito pouco. Mas a sífilis é uma doença que mata muita gente hoje no mundo. Eu não sei falar assim, em termos numéricos, né? Não pesquisei isso, estou lembrando isso aqui agora, poderia ter pesquisado, para poder ver quantas pessoas morrem de sífilis no intervalo de tempo qualquer, né? Tipo, a cada 1 hora morre quantas pessoas? Eu garanto que é muito mais do que uma, tá? Então mata muito, sífilis mata muito. E, logicamente, como é uma doença que tem matado muito, né? Ela vai deixando o seu rastro energético aí, que é o que a gente vai estar falando. O objetivo nosso hoje de estar falando é sobre o miasma sifilínico, ou luetismo, ou lués, ou luético. Então, o nome vem do pastor Sifilo, que tinha relações com seus animais. Então, sífilis, né? O nome da doença sífilis veio a partir do nome do Sífilo, que era um pastor que mantinha relação sexual com as suas ovelhas. E é lá que surge a sífilis, certo? É o miasma que encarrega de produzir todos os fenômenos de destruição dos processos vitais, como úlcera, cancros, hipotonia celular. A nível mental, ela traz a melancolia, que pode culminar em intentos de autodestruição. Então, o suicídio também, né, o autoextermínio, normalmente as pessoas que praticam isso ou que tentam, elas estão vibrando no sifilinismo. Por quê? Porque é o miasma da destruição. Enquanto a psoríase é o miasma da coceira, a ciclose é o miasma das protuberâncias, né, das verrugas, dos tumores, tumores benignos, né? Eu acho que, se eu não me enganar, na live passada eu falei do tumor maligno como ciclose. Se eu tiver falado, estou fazendo correção. Não é, né? É o tumor benigno. As verrugas, tumores benignos estão na ciclose. O tumor maligno está no cancerinismo, que é o próximo miasma. Eu acho que com essa falha aí, viu, Márcio? Se cometi, estou corrigindo agora. Porque eu lembrei disso depois, falei, gente, eu acho que eu falei isso. Mas eu vou falando muito assim, né? E posso ter falado. Então, a correção está feita. E aí, o sifilinismo, ele vai destruindo, muitas vezes, carne, né? Os músculos vão sendo corroídos através de úlceras, de feridas. Muitas vezes, os ossos vão sendo destruídos. Por exemplo, a osteoporose é uma doença que vai descalcificando o osso. Então, ela vai destruindo o osso. É um miasma do sifilinismo. Certinho? Então, o que caracteriza o sifilinismo é a autodestruição. O corpo vai se destruindo. As modalidades miasmáticas de agravação, né? Em que situação o sifilinismo agrava? Ele agrava ao ocaso do sol até meia-noite. Ele agrava pela transpiração e após as úlceras suprimidas. Então, tipo assim, apareceu ferida, né? Você suprime, você dá remédio e suprime isso, os sintomas do sifilinismo vão ficar acentuados no momento posterior. Então, sífilis ou luetismo
é esse miasma que traz esse poder de destruição, esse crescimento defeituoso, ele traz retardamento mental e ele melhora em clima de montanha. Então, quem está vibrando sifilinismo, quando vai para a montanha, sente-se muito bem, tá? Então, sífilis, né, que vibra o miasma luético, ele provoca as destruições dos processos vitais na forma de úlcera, de cancros, hipotonia celular e, a nível mental, a melancolia. Então, Hahnemann descreveu originalmente a sífilis, visto resultar etiologicamente de uma infecção pelo treponema pálido. Treponema pálido é o nome da bactéria que provoca a doença sífilis, tá? Como é conhecida atualmente, reflete a evolução de uma doença pelo chamado cancro duro. Então, esse treponema pálido, quando a doença manifesta no estágio primário, ela vai se manifestar na forma de um cancro duro, em forma de uma verruga endurecida, normalmente nos órgãos sexuais, tá? Tanto masculino quanto feminino. Quais são os sintomas, né? Quais são os sinais do luetismo? Instabilidade de caráter, distúrbio da atividade e com agitação. Então, aquelas pessoas, né, que não têm um caráter muito firme, elas estão vibrando, poderão estar vibrando, né? Não é taxativo assim. A gente tem que analisar para ver se realmente está. Elas poderão estar vibrando nesse luetismo. Pessoas que têm condutas obsessivas, aquelas pessoas que ficam ouvindo vozes, né? Fica com pensamentos repetitivos, tipo assim, aqui no consultório a gente recebe muito casais, né? Então, eu tenho recebido casal, homem, né? Na relação homem, desconfiado que a mulher está traindo. E ele fica o tempo inteiro, porque ela me trai, porque ela me trai, porque ela me trai. Então, está vibrando nesse miasma do sifilinismo. É um pensamento repetitivo, obsessivo, né? Insônia. Pessoa com dificuldade para dormir poderá estar vibrando no luetismo. Exacerbações das secreções que atingem os diversos aparelhos. Então, exacerbação tanto no aparelho digestivo, no respiratório. Respiratório é o que mais tem, né? Muitas secreções em função de alergias, ou, às vezes, secreções nas fezes, secreções na urina. Então, quando tiver com essa eliminação, há um sintoma aí de sifilinismo, precisa investigar para ver se realmente está vibrando no sifilinismo ou se está vibrando na psicose, tá? Algias, as famosas dores, né? As dores ósseas, as artrose, varizes, né? Varicose, aquelas feridas de varize, etc., está destruindo o organismo da pessoa. Então, poderá estar vibrando nesse sifilinismo. Úlceras associadas aos diferentes aparelhos. Então, úlcera no estômago, úlcera no esôfago, úlcera na língua, úlcera no aparelho reprodutor. Tudo isso pode ser um sinal de que está vibrando no sifilinismo. Hipertensão arterial severa. Aquelas hipertensões que medicamento nenhum dá volta, né? Ou que custa encontrar um medicamento que vai trazer a pressão, a regularidade, a pessoa também pode estar vibrando sifilinismo nesse quadro, tá?
amigdalites, anginas reciditivas e repetitivas, inflamação dos tecidos à volta dos dentes. Essa inflamação à volta dos dentes, na gengiva, né, é chamada de parodontose. Então, as parodontoses é uma destruição, está destruindo a gengiva, pode estar destruindo o osso, né, do implante do dente, lá, o maxilar ou a mandíbula. Então, nesse caso de parodontose, também pode estar vibrando no sifilinismo. As modalidades do sifilinismo: agravamento geral de todas as patologias à noite, até por volta, assim que o sol se pôs, até por volta de meia-noite, a pessoa passa muito mal. Depois da meia-noite para frente, ela vai bem, né? Vamos assim dizer. E, como eu disse agora mesmo, a pessoa vibrando no sifilinismo, ela vai sentir uma melhora muito grande na montanha, né? Indo para a montanha, morar na montanha, sempre traz um conforto para quem está vibrando no sifilinismo. Tem alguma pergunta, Márcio? Tem sim, Valdo. Uma pergunta da Karina. Então, corrigindo, as verrugas são benignas? Tipo um aviso, olha aqui com atenção? As verrugas são benignas, não devem ser extirpadas, como normalmente o são, porque ela está sendo uma manifestação de jogar a cicose para fora. Aí, se você tira, né, essa verruga vai sair em outro lugar. E poderá sair em outro lugar de forma maligna. Aí vai deixar de ser cicose e vai se transformar no cancerinismo. Tá? Então, normalmente, elas são benignas e nós devemos, assim como a coceira é benigna, muitas vezes nós temos alguma reação alérgica de coceira e o que a gente imediatamente faz? Vai no médico, para o médico passar um medicamento para a coceira sumir. Você foi no médico, ele passou o medicamento, a coceira sumiu, o que o médico fez? Guardou a psoara. Se guardou a psoara, suprimiu. Se suprimiu, vai gerar o quê? Cicose. E isso, ao longo da nossa vida, à medida que a gente vai suprimindo esses miasmas, nós vamos complicando o nosso quadro, tá? Eu falei esse tempo atrás, aí, não lembro que hora, nem quando, a questão dos alimentos que nós ingerimos. As plantas, entre os 108 nutrientes oferecidos para as plantas, elas escolhem apenas 27 para nutrir. Nós, pelo contrário, nós temos 108 e a gente fica procurando 200, 300, a gente fica cada vez mais alimentando a indústria alimentícia e acabando com a nossa saúde, né? Porque nós vamos ingerindo um monte de coisa que vai agravar alguns desses miasmas e poderá nos levar a um DGO, por exemplo, né? A gente sabe que o miasma do DGO tem muito a ver com elementos pesados no nosso corpo. E aí o tratamento homeopático de quem está vibrando no DGO é a gente trabalhar no sentido de eliminar esses metais pesados que estão no corpo. E aí automaticamente a pessoa vai reavivendo, né? Ela vai readquirindo a sua energia vital, assim, é como se fosse surgindo das cinzas. Ela vai renascendo. E quando você menos espera, ela está normal, né? Vamos assim dizer, dentro do quadro da doença, ela está normal. Eu tive um caso no Serva que tratou com Paratima, mas não sei se você vai lembrar desse caso, acho que na época que você acompanhava. Ele chegou com, como é que chama? Alzheimer, em estado avançado. A família já tinha proibido ele de dirigir, porque é um senhor, 70 e poucos anos.
porque a gente tinha batido o carro não sei quantas vezes, tal, é fazendeiro, né? Aí a família proibiu, então a família levava, quem levava ele era a filha dele, lá no céu. E aí foi fazendo o tratamento, e com um determinado tempo ele foi recobrando as condições vitais dele, que ele voltou a dirigir sozinho. Então, assim, foi um caso muito interessante, não lembro o nome dele, mas também, se eu lembrar, não iria dizer, né? Foi um caso muito, mas muito significativo de tratamento do Alzheimer, né, através da homeopatia no cérebro. Nós conseguimos. E aí, depois que ele melhorou, voltou a dirigir normal, subiu. Não sei o que virou, porque não voltou nunca mais ao cérebro, né? É aquela história, melhora um pouco, aí a pessoa some porque acha que ela está curada, e nem sempre ela está curada, né? Bom, em relação a sífilis, será que tem alguma dúvida, Márcio, o sifilinismo? Tem alguma outra pergunta aí? Porque eu vou passar... a Karina respondeu aqui que entendeu, legal. Dando as boas-vindas a Márcia Klein, André Ferreira, sejam bem-vindas. Quem quiser fazer pergunta, é só digitar no chat. Por enquanto, mais nenhuma pergunta não, Valdo. Pode seguir aí. Ok. Então, eu vou passar para o próximo miasma, né, no nível de complexidade, que é o quarto miasma, o miasma do tuberculinismo. Esse miasma, ele não foi estudado, não foi divulgado, não foi avaliado por Hahnemann. Por quê? Na época do Hahnemann, né, a tuberculose ainda não existia. Ou se existia, não se tinha conhecimento. E até também, eu acredito também que seja mais por uma questão de tempo, né? Ele não teve tempo hábil para poder chegar no tuberculinismo, porque ele faleceu, né? Então, veja, o tuberculinismo, ele foi identificado por Nebel e Leon Vanier. Ele é fruto da doença da tuberculose, então ataca o aparelho respiratório como um todo, né? Então você vai ter todas as insuficiências respiratórias, elas estão vibrando no tuberculinismo. Então, asma, bronquite, pneumonia, tuberculose, câncer de pulmão, né? O câncer de pulmão ele já está no cancerinismo, mas ele tem muito do tuberculinismo nele, que foi o que foi dar origem ao cancerinismo, certo? Bom, então, os principais sinais e sintomas, né, desse miasma do tuberculinismo: sensibilidade reativa aumentada a todas as agressões do aparelho respiratório. Então, tem pessoas que entram num cômodo, já reagem, espirrando, tossindo. É uma reação, entre aspas, uma reação alérgica àquele ambiente. O organismo dela está identificando que ali tem algo que não é legal para ela. Por quê? Porque ela está vibrando no tuberculinismo. Ela tem uma deficiência nessa área. E pessoas vibrando no tuberculinismo são pessoas que poderão desenvolver depressão, tristeza, angústia, né? Uma insuficiência respiratória. Aí todas as doenças, conforme eu já falei, relacionadas ao aparelho respiratório, sobretudo. Desmineralização global. Então ela vai sentir dores dorsais frequentes, né? Dores nas costas, seja região cervical, lombar, sacral, seja qual for a região, sempre aparece no tuberculinismo, aparece alguma dor numa dessas regiões. Ela vai apresentar uma magreza, apesar de ter um apetite voraz. Normalmente, quando a gente olha a pessoa, porque o homeopata, ele analisa a pessoa em seus vários aspectos, né? Então, aquelas pessoas que chegam magras, compridas, assim, muito altas, né? Magrelas, normalmente são pessoas que têm
que estão vibrando nesse tuberculinismo e vão ter o fósforo como medicamento simílico, tá? Simílico constitucional. É a constituição do corpo da pessoa está vibrando naquela frequência daquele medicamento. Esgotamento físico e intelectual rápidos. Agitação permanente. Então, no tuberculinismo, aquelas pessoas elétricas ligadas no 520, elas poderão estar vibrando no tuberculinismo, tá? Uma variação extrema de todos os sintomas, sejam eles físicos ou mentais. Então, não há um padrão muito certinho. Ela vibra numa frequência muito desordenada, tá? Cefaleias frequentes, ou seja, dores de cabeça. Tem uma fome voraz. Não há alimento que satisfaça a sua fome. Pode apresentar disfunções cardíacas, tipo hipotensão, pressão baixa, né? Taquicardias, o coração dispara ou o coração vai bater muito lentamente. Normalmente a taquicardia é quando o coração dispara, né? E a bradicardia é quando o coração bate muito lentamente. Pode apresentar precordialgias, ou seja, dor no coração. E normalmente quando a pessoa também está assim apaixonada, né? Ela pode estar vibrando nesse miasma do tuberculinismo, porque muitas vezes ela fala assim, eu sinto uma dor profunda no meu coração. Mas não é uma dor física, é uma dor emocional, né? Então isso pode ser uma característica também de tuberculinismo. E pessoas que apresentam diarreias muito facilmente. Qualquer coisa tem diarreia. Ela também pode estar vibrando nesse tuberculinismo, tá? Então, o tuberculinismo, ele tem como órgãos-alvos todos aqueles que são do aparelho respiratório. Então, brônquio, bronquíolos, pulmões, alvéolos, esôfago, não, traqueia, tá? Garganta, laringite, faringite, tudo isso vibrando no sifilinismo, perdão, no tuberculinismo. Tem uma pergunta para ti, Valdo. Você comentou sobre DGO. Qual que é o significado de DGO? Doenças degenerativas. Agora você me pegou, não lembro. Doenças degenerativas. Não lembro mais. Doença degenerativa é alguma coisa, tá? Eu vou ao corredor e te falo, certinho? Bom, os sintomas, né? Outros sintomas que poderão estar vibrando no tuberculinismo. Hipersexualidade. Aquelas pessoas que o sexo para ela é muito importante, né? Tem uma hiperfunção na sua sexualidade. Mulheres que apresentam um fluxo menstrual abundante. A gente teve alguém que gostou da hipersexualidade. Mulheres que têm um fluxo menstrual muito abundante. Muitas vezes, as mulheres falam para a gente, olha, mas é muita. Chega a ser hemorrágico. Então, vai estar vibrando, tem uma chance grande de estar vibrando o tuberculinismo. As algias, conforme eu falei, né, as dores articulares, congestão venosa periférica, sudação profusa, pessoa que transpira demais, sobretudo pessoas que transpiram mãos e pés, podem estar vibrando no, como é que chama? Tuberculinismo, tá? As cistalgias, ou seja, as dores de bexiga, sem ser cistite, né? E as cistites que são frequentes no sexo feminino. Então, sobretudo aquelas cistites
reincidivas, né? Que estão sempre reincidindo, elas têm outras origens, outras causas, mas normalmente a pessoa está vibrando nesse tuberculinismo. Tosse fraca e frequente, tendência hemorrágica e ataques febris inesperados. Do nada, sem nenhum sinal, a pessoa apresenta com febre, né? Beleza? Alguma dúvida em relação ao tuberculinismo? Então, Valdo, a Karina digitou aqui. Ela queria ter feito a mesma pergunta sobre DGO, só que ela estava com vergonha de fazer, aí eu acabei fazendo, tá? Então você pesquisa aí para nós depois, Valdo. Dando as boas-vindas para Mariana e Caetano também. Bem-vinda, Mariana. Gratidão, nossa. Karina, você foi minha aluna, você lembra? Não existe pergunta idiota. Existe resposta imbecil. Pode, não precisa ficar acanhada. Pergunta, né? Se eu não souber, eu vou pesquisar, mas na medida do possível, se estiver no nosso alcance, a gente vai estar esclarecendo, é nossa função. Eu continuo professor até hoje, Karina. A gente é uma missão, né? A gente vem com essa missão. E eu lembro que eu falava em sala de aula, a minha missão é levar luz às trevas do conhecimento. Você deve lembrar disso, porque a vida inteira eu falei isso. E mesmo depois de aposentado, a gente continua fazendo isso, né? Quando eu estou aqui no consultório atendendo as pessoas, eu estou fazendo isso porque eu estou levando esclarecimento para elas. E no consultório mais ainda, né? Porque as terapias que a gente trabalha, que são terapias que lidam com vidas passadas, a gente busca muita informação que muitas vezes estavam veladas. E isso vem à tona de uma forma muito clara e muito precisa. Então não tem como duvidar, porque a pessoa que vai buscar informação, né, não sou eu que vou estar falando para ela, a gente apenas vai ajudando ela a montar o quebra-cabeça, né, Márcio? Sim. Então, assim, mas é muito importante. Teve dúvida, pergunte, não tenha medo. Eu costumo brincar dizendo assim, olha, eu tenho todo o tempo disponível. Então, assim, o Márcio já pegou no meu pé, não tem jeito, eu já reservei toda terça-feira. A partir das 10, eu estou por conta do Márcio. Eu só atendo uma pessoa de manhã, das 8 às 10, e aí depois, agora só à tarde, né? Mas nesse horário das 10 horas, eu não atendo ninguém, por nada nesse mundo. Por quê? Porque eu fiz um compromisso com o Márcio da gente estar juntos, né, nesse momento. Certinho? Então pode perguntar, não fica acanhada não. Beleza? Bom, nós vamos então passar para o quarto miasma, que é o miasma do cancerinismo. Quarto, não, perdão, o quinto, né? Quarto foi o tuberculinismo. Vamos passar para o quinto miasma, que é o miasma do cancerinismo. Ou seja, aqui a coisa já está muitíssimo complicada, certo? E qual é a principal doença? Qual que é a doença mãe desse miasma? É o câncer. E a gente não precisa falar muito sobre isso, né, sobre o câncer, porque todos nós já tivemos oportunidade de conviver com alguém, né, que teve câncer ou que desencarnou por conta do câncer. Então, é um miasma bem destrutivo mesmo, né? E aí vamos conversar um pouquinho sobre ele. E se tiver dúvida, não se acanhe. Pergunta aí, viu, Karina? Você e qualquer outra pessoa. A função nossa aqui é esclarecer dentro do possível, dentro do conhecimento que a gente tem, que não é muita coisa, mas dá para poder trazer um esclarecimento, certo? Então, esse miasma, ele é fruto de estudos recentes e caracteriza-se como um modo reacional que pende sobre o risco da oncogênese. Oncocâncer, gênese, origem. Ou seja,
sobre o risco da origem do câncer, né? Seus principais sintomas, sinais e sintomas clínicos, né? Propensão à formação de nódulos inflamatórios, próstata, gânglios, útero, colo, seios. Então, está sempre aparecendo algum nódulo inflamatório em um desses órgãos que foram citados, é de colocar a pulga atrás da orelha. Epa, peraí, tem alguma coisa aqui estranha, né? Porque se está aparecendo esses nódulos, o que é o câncer? O câncer é nódulo. Só que é um nódulo em que as células multiplicam violentamente, sem controle nenhum, numa rapidez muito grande. Se você está tendo um nódulo inflamatório, o seu corpo está dizendo, oh, acorda, você está vibrando aí, ó, você está indo para o cancerinismo. Seu próximo passo é instalar um câncer. Muitas vezes a gente tem um mau hábito de dizer assim, é um câncer que surgiu repentinamente. Mentira. O câncer não surge repentinamente. Ele vem dando avisos, ele vem dando avisos. Só que a gente não presta atenção no nosso corpo. A gente não presta atenção nos avisos que a gente recebe. Tem até uma piadinha lá, eu já esqueci, mas é mais ou menos assim, né? A pessoa chega lá no céu e reclama para São Pedro. Ele fala, ô São Pedro, como que você deixou eu morrer sem me dar nenhum aviso? Né? Eu morri assim do nada, como que você deixou isso acontecer? Aí São Pedro falou assim, não te avisei não? Não. Ah, mas você nasceu de cabelos brancos? Não. Os seus cabelos se embranqueceram de uma vez? Não. Foi um fio após o outro. Ah, você nasceu com rugas? Não. As rugas foram aparecendo. Você ainda queria mais sinais. Não é? Então é mais ou menos assim. Os sinais estão aí na nossa cara. Né? Mas a gente não percebe, a gente não dá a devida atenção. Por quê? Primeiro, nós corremos muito. Nós corremos muito atrás do dinheiro. E vamos esquecendo o que é de real e verdadeiro na nossa vida, que é a nossa essência. A gente vai esquecendo a nossa essência. E a gente sai atropelando tudo e a todos. Para quê? Para poder ganhar dinheiro. Para quê? Para ficar rico. Para ter uma casa boa, para ter um carro bom, para ter isso, para ter aquilo. Aí, depois, lá no final da sua vida, você gasta todo o dinheiro que você ganhou para poder tratar da sua vida. Né? Então, se a gente fosse um pouco mais, não vou dizer que precisa ser muito, não, um pouquinho mais atentos a esses sinais, um pouquinho mais ligado às questões de Deus, às questões espirituais, a gente evitaria muita coisa na nossa vida, inclusive aborrecimentos. Né? Então, precisamos ficar atentos para que a gente não seja surpreendido com uma doença. Né? Outra coisa que traz como sinal de câncer, né? Dores que queimam, dores lacinantes, dores repetitivas, localizadas nos processos inflamatórios. Então, precisamos ficar atentos a isso. Né? Falência da energia vital, fadiga e tristeza profunda, emagrecimento lento, frio excessivo. Aliás, o frio excessivo é um dos sinais bem característicos de quem está vibrando no tuberculinismo. Pessoa que vibra no tuberculinismo é uma pessoa que sente muito frio. Pode estar de sol quente que ela está de casaco. Aí você vai, você não está morrendo de calor? Não, está confortável. Ou, de repente, a ave fala assim, não, eu estou com frio. Tá? Valdo, só dando as boas-vindas aqui para Alessandro Ninja, bem-vindo. Bem-vinda a Det Toss. Tem uma pergunta aqui, Valdo, da Elza. Ela pergunta se já foi falado sobre miasmas do coração. Deixa eu entender, Márcio. A pergunta dela... Se já foi falado sobre miasmas do coração.
Pede ela para esclarecer melhor o que seria esse miasma do coração. Tá. Digita Pede para para nós, então. visitar aí, Isso. para me ver o que é que ela está querendo saber sobre isso, tá? Ok. Porque o que acontece? A gente não tem um miasma, pelo menos até onde eu conheço, a gente não tem um miasma do coração assim. Porque essas doenças cardíacas, normalmente elas vão estar dentro de um desses miasmas, tá? Ela vai se encaixar dentro de um desses miasmas. Aí pede para ela esclarecer melhor aí qual que é a doença, fala qual que é a doença, porque aí fica mais fácil de eu poder estar ajudando. Bom, enquanto o senhor continua aqui, as alterações do aparelho digestivo, né? Então, ardor e sensação de queimadura na boca, ardor no estômago, dores que queimam, cãibras abdominais, hemorroidas permanentes. São sinais de que estão sinalizando para uma doença relacionada a um câncer, né? Pode ser um câncer de estômago, pode ser um câncer de intestino, pode ser um câncer de reto, de ânus, e aí vai um monte de coisa. Afecções pulmonares, renais e geniturinárias, tá? Ou seja, todas aquelas afecções que possam estar relacionadas a pulmão, ao rim ou aos órgãos sexuais. Alteração na pele, né? Muitas vezes manchas que aparecem repentinamente precisam ser investigadas. Ela já esclareceu, Marcos? Ainda não, Walter. Ah, ok. Então, o cancerígeno ou câncer, ele se caracteriza como um modo reacional que pende sobre o risco da oncogênese. Ou seja, é uma forma de reagir à origem desse câncer. Certo? As modalidades. Quem vibra no cancerinismo, os adoecimentos, né, se agravam pelo frio, agrava pelas alimentações excessivamente ricas, agrava por um esforço mental excessivo e constante. Ou seja, a pessoa, num ambiente de muito frio, o quadro dela vai se agravar. A alimentação, né, excessiva, e essa alimentação excessiva é o que nós já falamos sobre os alimentos condimentados, industrializados, com corantes, acidulantes, tudo que a indústria alimentícia oferece, né? E também por esforço mental. Quando a pessoa faz um esforço mental muito grande, aí a doença dela vai agravar. E a doença dela melhora quando? Melhora quando a pessoa está num clima ameno, um clima temperado. Para quem está em Uberaba hoje, né, a temperatura hoje está um clima assim, bem gostoso. Então, um dia igual ao de hoje, a pessoa vai sentir melhora no seu quadro geral da doença, tá? Ela melhora com uma alimentação desintoxicante, ou seja, aqueles sucos detox vai ajudar bastante, né? E também melhora pelo repouso. Quanto mais repouso a pessoa fizer, mais ela poupa energia, mais o organismo dela reage. Aqui um esclarecimento dentro de todos esses miasmas, né? Para curar, o homeopata trata o miasma do qual os sintomas dependem. Então é aquilo que eu falei. A pessoa chega com a doença, a gente que já tem um pouco de experiência, a gente percebe logo qual que é o miasma que a pessoa está vibrando. Às vezes pela forma da pessoa se comportar, pela forma dela conversar, dela falar, dela se expor, a forma dela andar. Então a gente analisa tudo isso, porque esse conjunto de informações vai nos auxiliando, né, a encontrar o miasma em que ela está vibrando. Não fica pensando que é fácil, eu estou vibrando no miasma do tuberculinismo. Não é fácil assim não. Tá? Por quê?
todos nós, seres humanos, que vivemos no planeta nesse momento, estamos vibrando em todos esses miasmas. Estamos vibrando em todos. O que a gente precisa é ver qual que está mais saliente. Então, por exemplo, eu, Valdo, estou vibrando em todos esses miasmas, mas o miasma do tuberculinismo é o que está mais, como é que fala? Que está sobressaindo mais. Então, estou vibrando 80% no tuberculinismo e sobra 20% para os outros. Então, o desafio do homeopata é encontrar qual o miasma que a pessoa está vibrando com maior intensidade, certo? Porque a gente vai passar por todos eles. Dependendo da situação da vida, a gente passa por todos. E vai depender de uma certa forma que você vai estar vibrando muito em num determinado momento. Então, por exemplo, numa situação de luto, em que você sente muito a morte da pessoa que passou e tal, não sei o quê. Com uma certeza muito grande, você vai vibrar bastante, de forma bastante intensa, no tuberculinismo. Pelo menos ali, durante os primeiros dias, quem sabe o primeiro mês, você vai ficar vibrando esse tuberculinismo, que é o miasma da tristeza, da angústia, da melancolia, certo? E aí é um miasma, como é que fala? Momentâneo, tá? Você está passando por aquilo nesse momento. Logo em seguida, você dá a volta por cima, sacode a poeira e já entra no outro miasma. Certinho? Quando o miasma é curado, os sintomas primários e secundários desaparecem espontaneamente. Então, por isso, lá atrás, quando eu comecei a falar sobre isso, eu falei, é de fundamental importância a gente observar qual o miasma, porque observando qual o miasma, você tem condição de ajudar a pessoa a resolver problemas que ela não mencionou. Certo? Por exemplo, a pessoa chega, você identifica o miasma dela, você começa a tratar o miasma. Ou seja, você está tratando a pessoa, mas ela chegou com uma doença, vamos supor, ela chegou com uma doença tuberculose, estou inventando aqui. Aí você começa a tratar o miasma e o miasma do tuberculinismo. Aí, algum tempo depois, 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, sei lá, ela chega para você e fala assim, engraçado. Sabe o que eu observei? Eu tinha enxaqueca. E depois que eu comecei o tratamento da homeopatia, a minha enxaqueca sumiu. Então, o que acontece? À medida que você foi tratando o miasma, aquelas doenças que a pessoa nem falou na consulta vão sendo curadas, vão desaparecendo. E aí, num determinado momento, ela chega e lembra, fala assim, nossa, olha, tem tantos meses que eu não tenho mais enxaqueca. Foi depois que eu comecei o tratamento homeopático. E, na verdade, eu não dei nenhum remédio para enxaqueca. Eu dei um remédio para tratar a pessoa. Eu dei um remédio para tratar o miasma dela. Consequentemente, acertou, alinhou o miasma que ela estava vibrando, aquela enxaqueca que estava associada desapareceu. Então, por isso que a gente fala que tratar as pessoas homeopaticamente é uma arte. Porque você vai, com quebra-cabeça, você vai trazendo as pecinhas e vai encaixando. Até que a queixa inicial desapareça. Né? E por não ser essa forma de tratamento utilizada pelos médicos da velha escola, ou seja, alopatia, que o homeopata encontra muitas vezes os sintomas primários já destruídos pela aplicação de remédios externos, ou seja, supressão do sintoma. E depara-se com sintomas secundários difíceis de tratar que causam doença crônica. Então, o que acontece? Normalmente, quando a gente recebe a pessoa no consultório para tratar homeopaticamente,
ela já vem como única, como última, como é que fala? A última esperança. Ah, nada funcionou? Eu vou lá, quem sabe lá vai funcionar alguma coisa. Mais ou menos da mesma forma que a pessoa vai para o centro espírita. Ela vai para o centro espírita tratar, depois que ela já passou por um monte de coisa, nada teve efeito, aí o centro espírita é a última carta que ela vai usar. Na homeopatia também funciona mais ou menos assim. Aí o que acontece? A pessoa, quando chegou para a gente, ela já chegou com um quadro de adoecimento muito complexo. E aí a gente precisa analisar isso com uma cautela muito grande para a gente ver em qual ponto a gente vai fazer um furo no bambu. Alguma live para trás eu falei sobre isso. O bambu é a pessoa. Só que dentro de cada gomo de bambu tem água. O bambu armazena água. Então o bambu é a pessoa. A água que está lá dentro do bambu é a doença. Só que o bambu tem vários gomos, né? Vários comos. A palavra certa é comos. Tem vários comos. Aí eu tenho que ir furando como por como, para eu poder ir tirando a doença. Até eu chegar lá na pontinha do bambu, quando eu vou fazer o último furo e esgotar o restinho de água que tem lá em cima. Então, o bambu é a pessoa, a água é a doença. Para que ocorra a cura, precisa tirar a água. Para mim tirar a água do como, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que furar o como. Então, eu vou dar a homeopatia no CH5, CH6, CH7, CH9, CH12, CH15. Normalmente, quando a gente chega, trata dessa forma que eu disse, né? 5, 6, 7, 9, 12, 15. Quando chega lá no CH15, a pessoa já curou daquele adoecimento que ela trouxe, tá? Porque a gente foi furando os comos, né? Gradativamente. Agora, se a pessoa chega e eu pego e falo para ela assim, olha, eu vou te dar o medicamento no CH30. O que é que eu estou fazendo? Eu já estou furando o bambu lá em cima. E as doenças que ficaram para baixo? Eu não furei. Eu não esgotei essa água. Então, eu vou resolver o problema aqui em cima, mas a doença vai continuar. Porque abaixo, né, os 29 colmos anteriores não foram drenados, não foram furados. Eles precisam ser furados para poder drenar essa água, para drenar a doença. Então, por isso que a gente começa com CH baixo e vai subindo, para fazer essa drenagem bem segura. E ao chegar no CH15, a doença curou definitivo, não volta mais. Aí, quando eu dou o medicamento lá no CH30, cura a doença ali agora, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, a doença volta. Por quê? Porque não foi tratado adequadamente. Tá? O parátipo de Fátima, lá no cérebro, o volume de gente para ele atender é muito grande, então ele estabeleceu um critério. Ele trabalha no CH15 e CH30. Porque no CH15, apesar de ser uma potência alta, ele já está furando lá o 15º gomo, por exemplo. Né? Mas a chance de cura é maior do que você chegar e dar o CH30, CH50. Muito dificilmente no CEVA a gente trabalha com CH50. Casos raríssimos, raríssimos. Normalmente é 15, 30. Foi o que o Parátipo adotou para poder trabalhar e tem dado excelentes resultados. Tá? Aqui no consultório eu não faço assim. Aqui no consultório eu vou furando como a como, até chegar no CH15. Normalmente no consultório, a maior potência que eu trabalho é CH15. Muito raramente eu chego no CH30. Tá? Volta, como é que tá o conteúdo aí? Falta muita coisa? Faltando alguns minutinhos aí. 3 minutos. Nossa, Márcio, então acho que é melhor a gente parar aqui. Vamos ter que fazer uma outra live, parte 5, então, semana que vem? Vamos para a live 5.
Vamos sim. Não dá para terminar agora, não. Não dá. Vamos Semana que parar vem. por aqui, então, Isso. né? Faremos a parte 5, então, semana que vem. Certinho. Beleza. Combinado, então. Tranquilo. Então, Bom, só gratidão. Gratidão a você, Márcio, gratidão a todos que estiveram conosco, né? E relembrando, o curso de homeopatia terá início dia 7 de outubro. E quem tiver interesse, nos chama lá, né? No 998246300, que a gente passa as informações e os detalhes, tá bom? Um combinado, beijo no Valdo. coração de vocês. Tchau, tchau. Pela sua disponibilidade, gratidão ao pessoal que compareceu. E lembrando que sexta-feira teremos live sobre Shambhala. Estão todos convidados. Quem estiver disponível, estaremos lá para falar mais um pouquinho de Shambhala. Grato, Valdo. Ótima semana. Um beijo a todos aí. Gratidão nossa, mano. Até mais. Tchau, tchau.